Nicolas Ferreira sempre foi conhecido por sua postura firme e pelos embates que enfrenta quase diariamente. Mas desta vez, ele não estava no centro da polêmica. O alvo da humilhação foi seu próprio pai Edésio de Oliveira, um pastor evangélico, homem simples e trabalhador que dedicou a vida à família e à fé. O episódio aconteceu em um shopping de Belo Horizonte, cidade onde Nicolas nasceu e cresceu, na favela da Cabana Pai Tomás, na região oeste da capital mineira. Para Edésio, o shopping nunca foi um ambiente frequente. Não por falta de vontade, mas porque a vida sempre foi corrida dedicada ao trabalho e à igreja. Naquele dia, ele havia decidido passar por lá rapidamente para tomar um café e esperar um compromisso. Foi quando tudo aconteceu. A abordagem começou de forma sutil. O segurança do shopping se aproximou e ficou observando de longe, como se estivesse esperando um motivo para intervir. O olhar desconfiado, a postura rígida, tudo indicava que algo estava prestes a acontecer. Então, de repente, a situação se tornou constrangedora. "O senhor pode me acompanhar?" Edésio estranhou a abordagem e perguntou com calma. "Algum problema, meu filho?" O segurança manteve o tom frio e profissional. "Recebemos algumas reclamações. Algumas pessoas disseram que o senhor está aqui há muito tempo e que sua presença está incomodando." Aquelas palavras atingiram como um soco invisível. Edésio olhou ao redor. Pessoas bem vestidas, clientes que entravam e saíam das lojas luxuosas, olhares de julgamento. Era como se ele simplesmente não pertencesse àquele ambiente. Mas ele não era homem de se exaltar. Mantendo a postura serena, respondeu: "Estou apenas tomando meu café." O segurança não recuou. "O senhor precisa se retirar." A humilhação estava feita. O homem que dedicou a vida a ajudar outras pessoas, que ensinou valores ao filho e que nunca causou problema a ninguém, agora era tratado como um incômodo. O que ninguém sabia era que essa história ainda estava longe de terminar, e a reação de Nicolas Ferreira deixaria todos em choque. Edésio permaneceu sentado por um instante, encarando o segurança sem demonstrar raiva ou desespero. Ele não era um homem de confrontos. A vida já havia lhe ensinado que em situações como aquela, a serenidade era a melhor resposta. Mas naquele momento uma mistura de sentimentos se formava dentro dele. Não era apenas a humilhação, era o fato de que depois de tantos anos de trabalho, de dedicação à igreja e à família, ele ainda era visto por alguns como um estranho, um intruso em certos espaços. Respirando fundo, ele se levantou lentamente. "Tudo bem, meu filho. Eu vou embora." O segurança não disse nada. Apenas acompanhou Edésio até a saída do shopping. Alguns clientes observavam, uns com indiferença, outros com olhares discretos de reprovação ou curiosidade. Mas ninguém interveio. Ao sair pelas portas de vidro, o pastor sentiu o peso daquele momento. Mas antes de dar mais um passo, tirou o celular do bolso e fez uma ligação. Nicolas atendeu no primeiro toque. "Pai, tudo bem?" A voz do filho soou, atenta do outro lado da linha. Edésio suspirou e contou o que havia acontecido. Não dramatizou, não exagerou. Apenas relatou os fatos como eram. O silêncio do outro lado foi breve, mas carregado de tensão. "O senhor está bem?" perguntou Nicolas, a voz agora mais séria. "Estou, meu filho. Só queria que você soubesse." Nicolas fechou os olhos por um instante. Lembrou-se da infância, da favela onde cresceu, das dificuldades que sua família enfrentou e das inúmeras vezes em que viu o pai ser tratado com desdém apenas por não se encaixar no perfil esperado por alguns. Ele sabia que aquilo não podia passar despercebido. "Pai me encontra aí em frente ao shopping. Eu estou indo agora." Edésio não discutiu, apenas concordou e desligou. A espera durou poucos minutos. Em pouco tempo, Nicolas surgiu andando, com passos firmes. Ele olhou para o pai, notou sua expressão serena e sentiu uma mistura de orgulho e indignação. "Vamos entrar." Edésio franziu a testa. "Não precisa, meu filho. Eu já saí, não tem por que voltar lá." Mas Nicolas não aceitaria aquilo. "Se hoje eu posso andar de cabeça erguida, foi porque o senhor me ensinou a nunca baixar a cabeça para a injustiça." O pai observou o filho por um instante e assentiu. Os dois atravessaram as portas automáticas do shopping, dessa vez juntos. Nicolas e Edésio
caminharam pelo shopping lado a lado. A presença dos dois não passava despercebida. Algumas pessoas os reconheceram e cochichavam entre si. Outras apenas olhavam tentando entender o que estava acontecendo. O segurança que havia abordado Edésio continuava próximo à entrada, mas quando viu os dois retornando, seu semblante mudou. Ele sabia que aquele assunto ainda não estava encerrado. Nicolas parou diante do segurança e, sem elevar o tom, perguntou: "Você pode me explicar exatamente por que meu pai foi expulso desse shopping?" O homem hesitou. A postura firme de Nicolas indicava que ele não estava ali apenas para questionar, mas para exigir respostas. "Recebemos uma reclamação", começou o segurança tentando repetir o mesmo argumento usado antes. "Reclamação de quem?" Nicolas interrompeu. "Quem foi que se sentiu incomodado com um senhor tomando café em um shopping?" O segurança olhou ao redor desconfortável. Não esperava que a situação tomasse essa proporção. "Foi uma orientação da administração", respondeu desviando o olhar. Nicolas cruzou os braços. "Então me chame alguém da administração." Agora, a tensão no ar era palpável. Algumas pessoas já começavam a filmar discretamente com seus celulares. O segurança olhou rapidamente para um rádio preso ao uniforme e, sem alternativa, comunicou-se com a equipe. Poucos minutos depois, um gerente do shopping apareceu. Vestia um terno alinhado, mas seu semblante era de preocupação. "Em que posso ajudar?" disse, tentando manter um tom profissional. Nicolas deu um passo à frente. "Meu pai foi expulso do shopping por incomodar. Agora eu quero que você me explique que tipo de política esse estabelecimento segue para decidir quem pode ou não estar aqui." O gerente pigarreou. Estava claro que ele não queria lidar com aquela situação. "Senhor Ferreira, acredito que houve um mal-entendido. O segurança apenas seguiu um protocolo para evitar situações desconfortáveis para os clientes. E meu pai não é um cliente." O gerente engoliu em seco. Algumas pessoas já cercavam o local, curiosas com o que estava acontecendo. Edésio, que até então permaneceu calado, finalmente falou: "Eu trabalhei minha vida inteira, eduquei meu filho para ser um homem de princípios e vim aqui apenas para tomar um café. E vocês me fizeram sentir como se eu fosse um invasor." O silêncio no ambiente foi absoluto. O gerente tentava encontrar palavras para reverter a situação, mas já era tarde. A verdade era clara. Aquilo havia sido um preconceito velado, um ato de discriminação contra um homem simples que, na visão de alguns, não pertencia àquele ambiente. Nicolas deu o golpe final. "Vocês não precisam me dar uma explicação. Mas agora o Brasil inteiro vai saber como esse shopping trata certas pessoas." A reação do público foi imediata, e o que aconteceu em seguida foi algo que ninguém poderia prever. O gerente do shopping tentou manter a compostura, mas estava claro que não tinha mais controle sobre a situação. A pequena aglomeração ao redor crescia a cada minuto, e os celulares gravavam tudo. Nicolas, de braços cruzados, esperava uma resposta. Seu pai, sempre sereno, apenas observava. O gerente limpou a garganta tentando contornar o problema. "Senhor Ferreira, como eu disse, foi um mal-entendido. O segurança agiu conforme o protocolo, mas podemos corrigir isso." Nicolas ergueu as sobrancelhas. "Corrigir? E se meu pai não fosse meu pai? E se ele não fosse um pastor respeitado? E se isso acontecesse com qualquer outro senhor que apenas quisesse tomar um café?" O gerente ficou sem palavras. A resposta veio de onde ele menos esperava. Um dos clientes do shopping, um homem de meia idade que observava tudo, ergueu a voz. "O deputado está certo. Eu vi quando tudo aconteceu. Esse senhor só estava sentado tomando café. Foi tratado como um invasor enquanto outras pessoas ficaram aqui por horas e ninguém fez nada." Outras vozes começaram a surgir. "Isso acontece o tempo todo. Quem tem um terno e um relógio caro pode ficar o dia todo aqui, mas se for um trabalhador humilde, olham torto." A comoção crescia. O gerente olhava para todos os lados tentando encontrar uma saída. Foi então que Edésio, que até aquele momento apenas escutava, resolveu falar. "Eu não estou aqui para criar confusão. Eu só queria tomar meu café e descansar um pouco. Mas sabe o que é mais triste? Isso que aconteceu comigo não é novidade. Isso acontece todos os dias com gente simples, gente que só quer ter o direito de existir nos mesmos espaços que todo mundo." O silêncio foi absoluto. O gerente respirou.
fundo. Ele sabia que não havia justificativa, não havia saída fácil. Foi então que, inesperadamente, ele tomou uma atitude. Senhor Edésio, em nome da administração do shopping, eu peço desculpas. Nós falhamos. As palavras surpreenderam a todos. Nicholas observou com atenção. Ele sabia que aquele pedido de desculpas não mudaria a mentalidade de todos, mas era um passo importante. O gerente continuou. Estamos dispostos a rever nossos protocolos para evitar que isso aconteça novamente. E gostaríamos que o senhor aceitasse um café por conta da casa. Edésio sorriu levemente. Eu aceito o café, mas não pela gentileza. Aceito para que vocês nunca se esqueçam do que aconteceu hoje. O gerente assentiu. O momento foi registrado por todos. O episódio tomou proporções gigantescas. Assim que os vídeos começaram a circular nas redes sociais, a internet explodiu. Hashtags como Justiça para Edésio, Riso Shopping discrimina, Isa Nicholas Ferreira reage, ficaram entre os assuntos mais comentados do dia. Enquanto algumas pessoas elogiavam a postura firme de Nicholas e a serenidade de seu pai, outros tentavam minimizar o ocorrido, chamando de exagero. Mas o público já havia tirado sua conclusão. A administração do shopping soltou uma nota oficial reconhecendo o erro e prometendo revisar seus protocolos para evitar abordagens indevidas. Mas as desculpas institucionais não foram suficientes para apagar o impacto do que aconteceu. Edésio, por sua vez, não guardou rancor. Seguiu sua vida como sempre fez, com fé e humildade. Mas agora, milhões de pessoas conheciam sua história. E Nicholas, ele apenas sorriu ao ver a repercussão, porque aquele episódio provou algo que ele sempre defendeu: o respeito. E a dignidade não deveriam depender da classe social de ninguém. Agora eu quero saber de você o que achou dessa história. Você acredita que esse tipo de discriminação ainda acontece no Brasil? Comente aqui e me diga a sua opinião. Se gostou desse relato impactante, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para mais histórias como essa. Até a próxima!